Educação está na boca de todo mundo, né? Se nós olharmos aqueles que governam o país, e isso não de hoje, sempre quando são indagados sobre o que pensam da educação, eles são sempre muito... têm belas palavras para expressar a importância da educação. Mas também tem uma expressão que diz que o que a gente faz fala muito mais do que só falar. E efetivamente, quando nós olhamos hoje aqueles que dirigem o Estado brasileiro, aqueles que dirigem o orçamento público em relação à educação, eles têm um desprezo enorme sobre a educação. E por que eles têm esse desprezo? É muito simples, porque a educação, o orçamento maior da educação está vinculado às classes populares. E para essas figuras, eu costumo dizer que eles têm uma visão positiva da realidade, positivista da realidade, quando eles acham que alguns estratos sociais estão destinados a terem educação, a terem informação, e os outros estratos, que é a maioria, né, o estrato maior da população, esses não é prioritário para tais pessoas terem acesso ao que nós chamamos de processo de formação educativa. Processo de formação educativa tem gastos, é um montante muito grande de dinheiro, e aí esses aí acham que é um dinheiro gasto de forma muito sem retorno, né? Porque a educação dos setores populares nunca foi, né? E eu costumo dizer, não será, né, prioridade para essas pessoas. A Constituição de 88, de fato, ela dá um outro patamar para a educação pública. Para quem estudou antes dos anos de 88, sabia as dificuldades, né? Sabia aquela coisa minguada, aquela coisa travada de você querer estudar. Uma jovenzinha, um menino que quisesse estudar antes de 88 era muito difícil, certo? Porque a escola não estava ainda nessa percepção de universalizada. Mas hoje, se nós olhamos em tempos de pandemia, né, nós vemos que essas pessoas começam a falar o que sempre falaram, que a educação é prioridade, que a educação é essência, é essencial e tudo mais. Porém, efetivamente, se nós olharmos a maneira como o Estado brasileiro trata a educação pública, muito dos avanços que temos hoje na educação pública está muito vinculado aos trabalhadores em educação, que têm lutado constantemente para que a educação, de fato, seja um direito essencial da população, certo? Não à toa que quando você vê essas pessoas falando sobre a essência da educação, são esses mesmos que não têm nenhum pudor de atacar os trabalhadores da educação. Ultimamente, o líder do governo, o Jair Bolsonaro, diz que o professor não quer trabalhar, certo? Lá atrás, né, a antiga líder do governo, se eu não me engano, a Joyce Hasselman, diz o seguinte: olha, existe um duto, né, de dinheiro na educação, né? Existe um duto de dinheiro para a educação e a educação não anda. E aí ela achou uma solução. Aliás, ela achou um culpado. Quem são os culpados? São os professores, que são mal formados, né, não querem de fato trabalhar. Quer dizer, essas pessoas têm uma ojeriza justamente a um dos principais agentes da educação pública no Brasil. Por isso que nós não podemos nos enganar com certos discursos, porque essência da educação, nós sabemos que a educação é essencial para o desenvolvimento dos filhos dos trabalhadores, não tenho dúvida sobre isso. Porém, a atitude deles é falaciosa, porque na prática eles não querem educação pública para ninguém. Eu me lembro que na chamada votação da lei do teto, um senador vinculado a esses grupos, né, esses grupos de extrema-direita, foi questionado que o teto de gasto traria dificuldade na expansão, digamos assim, do ensino superior e tudo mais, né? E aí ele foi questionado: olha, quem não tiver dinheiro para estudar, não estude. Os meus filhos vão estudar porque tem dinheiro. Ali revela qual é a concepção de educação que essas pessoas têm. É a percepção mercadoria. Não à toa que hoje no Brasil existe toda uma pressão, né, para que haja um retorno presencial, mesmo diante do caos da pandemia, mesmo sem nenhum elemento de segurança, né? Aqui em São Paulo, nós vemos um secretário de Educação de forma mentirosa, mentindo publicamente, colocando vídeos na internet para dizer que está tudo bem nas escolas. E nós sabemos que não está. Quando nós abrimos as chamadas redes sociais,
né? Parece um obituário, certo? Professores morrendo, por quê? Porque a contaminação ela é concreta, ela é real. Né? E esse mesmo secretário, quando se questiona o perigo da contaminação e quando revela-se casos de contaminação, ele diz que o culpado é o professor que não seguiu as normas de segurança. Quem conhece a escola pública, quem conhece o dia a dia da escola pública, sabe que esse negócio de protocolo, né, os chamados protocolos, no segundo dia se desmonta. Porque nós trabalhamos com crianças, com jovenzinhos que talvez não tenham essa percepção maior, né, da vida, né, o perigo da pandemia. É muito difícil. O mais correto seria vacinação, né, proteger vacinalmente a população e aqueles que trabalham na escola pública. Mas insistem em fazer retorno presencial, mesmo que para isso tenha que morrer muitos trabalhadores em educação. Na Prefeitura de São Paulo, a mesma coisa. Né? O secretário, se eu não me engano, Fernando Padula, né, também insiste no retorno presencial, certo? Onde nós sabemos que quem de fato trabalha em educação pública, onde de fato sabe o que é o processo pedagógico, sabe que nesse momento o processo de desenvolvimento pedagógico está comprometido na prática. Por quê? Porque o medo se instala nas escolas, o medo se instala nas famílias, ninguém quer morrer, certo? Mas eles insistem em retorno presencial. Nós poderíamos muito bem, diante desse ano, criar um plano de retorno, digamos assim, seguro no que se refere à aula online, até que se normalize o processo. Porque, efetivamente, né, eu tenho defendido que escola, né, educação é olho no olho, certo? Mas nessas condições é preciso dar um passo atrás. E essas pessoas não querem dar um passo atrás. Por quê? Porque estão interessados na educação dos trabalhadores? É evidente que não. Existem outros interesses envolvidos, né, dos chamados institutos de educação, que exigem o retorno das aulas, exigem o processo de retorno presencial, para que consigam fazer a roda, digamos assim, dos recursos rodarem em prol de si. Por isso que a greve do município de São Paulo hoje representa, digamos assim, um elemento de resistência, no sentido de dizer, vocês não são, digamos assim, não têm envergadura moral para falar sobre educação pública, porque sempre jogaram contra ela. E nós, que somos trabalhadores em educação, é que estamos no dia a dia lutando para que essa educação pública, de fato, cumpra o seu papel, que é da formação, né, humana desses jovens que são massivamente oriundos da classe trabalhadora brasileira.